Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes de começar, eu já peço a você a se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações do canal. A você que está passando por aqui agora, fique conosco. O nosso assunto hoje é sobre eguns e obsessores, né? Mas antes disso, eu vou dar uma limpada aqui. Laroeixo, 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 Laroeixo veludo. Salve sua força, salve sua presença. Salve a calunga, salve as porteiras, salve as figueiras, salve as encruzilhadas das matas. Salve o seu reino, salve o reino de Exu. Emojiba Pombagira, salve Dona Maria Padilha de Sete Encruzilhada. Salve, 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 salve os guardiões. Peço a presença de Exu e Pombagira para me apoiar, para me ajudar durante este vídeo, durante a explicação desse assunto. Estou limpando um pouco aqui, que é necessário, né? Bom, gente, vamos dar início. Bom, vamos começar primeiro, procurar entender o que é um egum. Né? O que é um egum? Muitas pessoas podem até não saber o que é um egum. Um egum é toda uma pessoa que desencarna, né? Todos nós, quando desencarnamos, nos tornamos um egum. É um egum normal, natural, tá? Então, o egum, ele quando desencarna, ele vai passar pelos seus processos espirituais, não é isso? Os eguns, no estado espiritual, eles têm os seus estágios no outro lado, né? Quando desencarnamos, vamos passar um processo, tá? E muitos, eu não posso afirmar que são todos, mas diante da espiritualidade que já foi falada, né? Pelo Allan Kardec, tá? Eu posso falar para vocês de buscar um pouco de conhecimento nos livros de Allan Kardec, é muito bom, tá? Muito bom para se entender muitas coisas. A espiritualidade nos fala diante deste livro, né? Onde Allan Kardec ali faz pergunta aos espíritos e os espíritos respondem. É um livro muito bom de se estudar. Bom, então, mediante o que Allan Kardec nos traz em seus livros sobre a espiritualidade, sobre o lado de lá, né? Como outros livros que nos traz experiências de médiuns, né? Que se desdobram, tá? E tem seu conhecimento no outro lado, que trabalha com seus guias em desdobramento no umbral, enfim. E trazem da espiritualidade notícias, mensagens, conhecimento e aprofundamento, né?
sabedoria de quem está lá no outro lado. Bom, Allan Kardec fala, né, nos seus livros, que nós, ao desencarnarmos, nós vamos passar por processos, estágios espirituais. Nem todos descem para o umbral, muitos já sobem, né? O que é umbral? Umbral é um estado de consciência, onde aquela pessoa, depois do desencarne, vai passar um processo no outro lado, nesse lugar. Não é nada mais, nada menos que regiões, tá? São regiões onde você se identifica, ou seja, aquilo que você vibrou em vida, você vai passar nesse estágio, tá? Se o seu psíquico parou ali, no seu conhecimento, no que você acreditou, no que você fez, no que você praticou, tá? Você vai passar por esses estágios no outro lado. Mas por que ir para o umbral? Por quê? Porque muitos precisam ir, né? Tem que passar esse processo, passar o tempo. Muitos não aceitam estar lá e por causa da insistência, muitos também não querem sair de lá. Então, a espiritualidade também trabalha lá, né? Descem no umbral para resgatar essas pessoas que ainda estão presas neste lugar, enquanto o seu psíquico, o seu consciente, né, não aceitar a morte, não aceitar os seus estágios espirituais, ele vai continuar naquelas regiões umbralinas, né, cumprindo o seu tempo. E muitos são retirados de lá, né, por Pombagira, por Exu, por Preto Velho, por pessoas também desencarnadas que alcançaram o estágio espiritual e trabalham também com o nosso lar, né? E descem também com os guias e fazem esse trabalho. E a espiritualidade superior também, em relação aos anjos, que descem também, como nosso amado Mestre Jesus e nosso irmão Jesus, né? Que é um ascensionado, né? E ele também desce com autoridade, com certeza, nesse lugar para trabalhar. Porém, existem governos espirituais também aqui no baixo que trabalham, né? No estado físico e no estado espiritual, na vida das pessoas. E no desencarne também existe esse processo. Então, toda pessoa que desencarna é um egum. E desencarnando vai passar por esse estágio, como a espiritualidade também, né, em si. Os nossos guias, né, que trabalham aqui no baixo, já viveram em terra, né, tiveram vidas passadas em terra, evoluíram porque alcançaram o estágio espiritual e voltaram para trabalhar em terra, para ajudar outras pessoas, né. Então, a espiritualidade, né, esses guias que já viveram em terra, né, são eguns também, né, que trabalham nas diversas casas de religião, mas são eguns doutrinados. Existem eguns doutrinados e eguns que não são doutrinados, né? São eguns que precisam de evolução, né? São pessoas que precisam de evolução e muitos não aceitam a evolução. Então, aquele espírito, ele vai se retraindo, aquele espírito, ele vai tomando formas diferentes, né? No espiritual, né? Tem vários estágios. Enquanto ele não evolui, ele vai decaindo, né? O espírito vai decaindo, né? E tem vários estágios. Então, até alcançar a luz. Quando esse egum não consegue alcançar a luz, porque não aceita a luz, ele vai cada vez mais decaindo e sobre as sombras e escuridão, ele vai se transformando em outras formas, né?
muito, muito assim, no entendimento de pessoas, né, na sua visão, como se fossem demônios, né? Ele vai tomando outra forma, aquele espírito vai tomando outra forma, né? Porque não aceita a luz e vai decaindo, vai tomando forma de criaturas, né? Criaturas, né? E é isso. E quando esse Egum vai tomando essas formas de criatura, tá? Muitas das vezes permanecendo naquele ambiente e ficando ali, e depois de um certo tempo de estágio, né, eles viram obsessores, tá? E obsessores têm também os seus estágios, tá? Mas o Egum, ele pode também se transformar num espírito zombeteiro, tá? Muitos, quando não aceitam a luz, eles viram esse espírito zombeteiro, que muitos deles prejudicam a vida de muitas famílias dentro de casa, espíritos zombeteiros que só servem só para prejudicar, né? E sobre os obsessores, alguns podem, como eu falei, se transformar em obsessores, né? E também obsessores pode ser até um familiar seu em carne, em vida, né? A gente vê tantos casos de obsessão de pessoas que não vivem sem a presença daquela outra pessoa. Como eu posso falar, até no casamento, né? O esposo ou a esposa vive aquele relacionamento doentio que não consegue deixar respirar, né? Ambos não conseguem respirar, não conseguem viver, não conseguem sobreviver sem um sem o outro. Então, é uma falta decadente daquela pessoa ao seu lado. Então, se torna uma obsessão doentia que pode trazer consequências na sua vida familiar, na sua saúde, no seu trabalho, e pode atrair também obsessores no lado espiritual, tá? E obsessores do lado espiritual já é diferente. O obsessor, quando vai se aproximar de uma pessoa, ele vai identificar aquela pessoa, né, como como o ponto ideal, né? A chave é o ponto ideal para ele, é o que você está atraindo, é o que você, vamos supor, você tem um vício, tá? E aquele obsessor, ele vai encontrar em você o que ele gostava de fazer em vida, tá? São espíritos obsessores. Se você é fumante, ele vai grudar em você. Por quê? Porque você está atraindo do que ele mais gostava de fazer. A bebida, o cigarro, até o sexo também, né? Existem muitos obsessores que se apossam de uma pessoa através do seu modo de viver, onde eles também praticavam em vida. Então, chama a atenção desses obsessores. Tem outro tipo de obsessor, que é obsessores de ambiente, né? Eles não fazem mal algum, porém estão ali grudados, bem no canto da parede. Vocês podem notar que casas que são muito mofadas, tem muito mofo, né? Na casa onde tem obsessores. Existem vários obsessores. Casas que tem mofo, casas que tem rachaduras do nada, tá? Tem na espiritualidade ali acontecendo alguma coisa, tá? Então, esses tipos de obsessores, tá? De ambiente estão
tornando aquele ambiente dele, tá? Eles não fazem nada, eles só querem estar ali. Já está num estado avançado, tá? De estágios, né? Que passou pela espiritualidade. Aquele obsessor já virou uma criatura, é uma energia, é algo que está ali, uma energia negativa que está ali, presa. E muitas das vezes é necessário fazer uma limpeza, né, no ambiente, para se tirar aqueles miasmas, aquela energia negativa. Então, o obsessor, muitas das vezes, a gente encontra nas encruzilhadas também, tá? São espíritos que estão ali atrás de absorver energia, a energia vital das pessoas, no cigarro, no seu modo de viver, na bebida, tem várias formas de um obsessor se aproximar, se apossar de você, tá? Quando alguém tem alguns hábitos, né, que chama a atenção desse obsessor, ele com certeza ele não vai deixar aquela pessoa em paz, não deixa. É uma obsessão, né? É uma diferença. E quando você tem essas pessoas que te rodeiam no seu dia a dia, que se tornam uma obsessão para você, até uma amizade, entra na sua casa, não desgruda de você, vive 24 horas dentro da sua casa, come na sua mesa, toma banho, enfim, usa suas coisas, sabe? Invasão de privacidade. Eu dou um conselho a você, não deixe isso acontecer, tá? Primeiro que é invasão de privacidade, né? E segundo, isso é uma obsessão, tá? E outro tipo de obsessão é quando uma pessoa desencarna, aquele ente querido ali perto de você e se comportava assim, e quando desencarna também não vai deixar você em paz. Aí as coisas começam a ficar estranhas, não é verdade? Eu não sei se você está passando por isso. Você não consegue dormir, você tem calafrios, né? Você sente a presença, né? Presença direto depois que aconteceu o ocorrido, né? Do desencarne do seu ente querido, do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. Você começa a ter visões, você começa a ver vultos, você começa a ouvir a pessoa lhe chamando como se fosse ela. Você começa a ter problemas de saúde, começa a ter problemas na família, começa a ter problemas no trabalho, e isso vai afetando todas as áreas da sua vida. Então é muito perigoso, é muito perigoso. Aí vai ter que se procurar espiritualidade para saber o que é que está acontecendo, para se ter certeza, para se resolver, porque não pode ficar dessa forma, porque obsessores, eles tomam a sua energia, te deixa esgotado, te deixa fraco, são seus sinais vitais. Então, a sua energia é absorvida por obsessores e é muito perigoso. Tem que se cuidar, tem que se tratar espiritualmente, né? Então, é preciso verificar e poder conseguir resolver da melhor forma possível, com as pessoas certas, né, para se resolver, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu aqui falei e tome muito cuidado, né? Tome muito cuidado com obsessão, tá certo? Muita paz, muita luz para todos vocês e até o próximo vídeo.